Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek. E vem cá, você aí de casa, me fala uma coisa. Você gosta de super-heróis baseados em quadrinhos? Vocês devem estar vendo uma fase mágica agora, Thaís. Porque a quantidade de filme que está saindo no cinema ou no serviço de streaming favorito, a galera está curtindo pra caramba. Mas eu tenho certeza que você aí de casa também deve ter o seu lado favorito dessa disputa. Atualmente é indiscutível que o mundo dos super-heróis está vivendo uma fase de muita empolgação. Inclusive, assim, parece que todas as produtoras estão tentando dar um pitaco aqui e ali. Mas não adianta, a disputa no coração dos fãs ainda continua sendo entre Marvel e DC. E a gente sabe que o fã sempre fica nessa medida para saber quem é mais forte, colocando os personagens em umas lutas hipotéticas aí para decidir, ele é mais forte, fulano, ciclano é mais forte, mas o que eles não sabem ou talvez não lembrem é que isso já aconteceu oficialmente, Retterman. Como assim, meu amigo? Já aconteceu. Eu vou contar mais pra vocês, vou falar um pouquinho mais. Sem favoritismo aqui. Não, sem favoritismo Nada. aqui, porque o meu favoritismo é só o site onde eu leio as notícias sobre Marvel e DC, www.geekhere.com.br. Lá você encontra tudo de melhor, tem Cavaleiro da Lua, tem Superman, tem Lois Clark, tem um monte de coisa legal lá. Acessa lá pra você dar uma lida. Muito bem. Olha Vamos aí. lá, estamos falando de uma obra-prima. Prima, parente Definitivamente distante. uma obra. Definitivamente É uma obra, é uma das prima. obras já feitas na loucura que foi os anos 90. Os anos Os 90. anos 90, famosos Uma anos 90 época dos quadrinhos, viu? Depressiva pra quem lê quadrinhos. Nossa, eu vou te falar que foi difícil ser fã de quadrinhos nos anos 90, viu? Acho que toda a experiência que podia ser feita foi feita nos anos 90. Na verdade era uma disputa, inclusive nos anos 90, para poder renovar os heróis, né? E aí a gente tem redesign de roupas, a gente... Eu tô amando as caras do André. Olha, Assim, é um quadrinho que eu fui ler só essa semana, né? Obviamente, vou dar uma olhada na pauta aqui pra ver do que se trata. E, gente, eu acho que eu levantei no meio dela pra comprar algum doce, porque eu tava quase Você dormindo, amou... você não Não, fala a conhecia, verdade. você Você não amou o conhecia visual ainda? do Thor. né? A gente tá falando em Marvel vs DC, que foi uma saga aí que causou, né? E tá comemorando 25 anos. Tá comemorando 25 anos. 25 anos, alguém achou que essa ideia ia ser boa. E eu não... Cara, a gente falar que não foi boa desde o começo, a gente tá mentindo, porque a gente ficou muito empolgado na época. vender, vendeu. Vendeu. A gente quis ver a continuidade das coisas, mas enfim, era um momento de mudança no cenário de quadrinhos. Os heróis estavam morrendo, voltando, virando clone, desvirando clone. Exato. A gente tem Não, a morte e retorno do Superman, a gente tem o novo Batman, né? Queda No do caso, morcego, é o Jim Lembra? Valley. Nossa, teve... A Um gente geral tem da um- DC caiu, né? Mas um Peter Parker que não é Peter Parker, que é Saga um dos clone, Clones, que é o durou Ben 6 Reilly. anos. Ben Reilly. Ben Reilly, E aí a gente tá falando isso hoje, né, gente? 30 anos, Exato, 32 anos depois do lançamento disso. Enfim, eu falando besteira aqui com respeito à idade e depois a gente se corrige, tá? Porque foi 25 e eu tô falando que foi 30, né? 25. 25 anos. Tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Ali, Matemática matemática. nunca foi o meu forte, vocês que acompanham a gente sabem. Tá tudo bem. Mas tudo bem. 25 anos. 25 anos, naquela época a gente era moleque e a gente queria saber quem ganhava, Cara, né? a Image tava nascendo naquela época. Já tinha Ainda- mais uma tonelada de herói pra te acompanhar. Não, a Image tava nascendo naquela época justamente porque a Marvel e a DC tava indo pro buraco, né? Os caras não sabiam mais o que fazer pra resolver. E aí surgiu a ideia de vários aí desses desenhistas e roteiristas famosos se juntar e fazer uma editora nova. E aí falaram, mano, vamos fazer o Marvel vs DC aí, vamos ver o que acontece. Tentar trazer pra nós os holofotes, né? É Porque tava claro, difícil. é claro. Eu era criança, Eu já ia só no o boteco, Jack já. era velho e ia pra boteca. Ah, Eu tem que ter não. um Marlin que aceita criança. Não, eu nos fliperamas e tudo mais, e tinha as perguntas. Quem ganha? Superman ou Hulk? Né? Batman ou Demolidor? Nunca pensei em Batman vs Capitão América, cara. Minha cabeça nunca fechou essa conta. Então, a gente tem essa grande questão, porque aí a gente teve 4 edições, né? A história dividida em Da 4 minissérie, edições. né? Aí a 1 e a 4 foi a DC e a 2 e a 3 foi a Marvel. Só que parece que assim, o enredo todo, quais personagens iam se confrontar, foi um negócio dos fãs. Sim, E aí saíram umas coisas loucas aqui no meio. mas é porque também tinha a ver muito com os heróis que estavam mais populares na época também, né? Então,
Você tinha um Wolverine que, meu... Era o ápice do tava Wolverine. explodindo. Era o ápice do ápice. Não tinha nem filme ainda, mas já tava explodindo. O entendeu? Wolverine era sinônimo de vender revista. Sim. O Wolverine fazia o milagre da multiplicação. Ele tava em 11 capas de revista ao mesmo tempo. Aleatório, No mesmo mas mês. eu comecei a ler quadrinhos, acho que um dos primeiros quadrinhos que eu comprei foi o primeiro volume do Wolverine em revista solo, lembra? Que vinha com a garrinha rasgada, foi o primeiro volume que eu comprei. Aí. Que eu comprei com meu Lindo. dinheiro, né? Porque eu tinha lido umas coisas antes. Aí, ó. Uhum. E a gente Tava tinha muito bom. aquele Heroes Reborn também horroroso. Ah. Que aí remodelou todos os Vingadores, e aí você tinha o Homem de Ferro com carburador nas costas, o Thor usando Baby não lembro Luke. disso. O Hulk com o cabelinho, assim. E aí tem caidinho. claro que lembra, a fatídica ilustração do Rob Liefeld com o Capitão Capitão América de América lado, do assim, o peito peito de torto. pombo, Capitão assim, América ó. lembra. Bracinho A DC curtinho, assim, ó, o peitão, assim, ó. A DC não tava no nível Nova 52, mas tava matando todos os heróis, né? E, tipo, modificando eles, né? Era um ato desesperado, né? Os caras estavam mudando os personagens, porque o Superman morre, aparece 4 Supermans no lugar dele. Aí você tinha o Batman que não morre, mas sai de circulação. E aí você tem um cara substituindo ele. Lanterna Verde vira O Hal vilão. Jordan vira vilão E aparece e um o Kyle cara Rayner novo. assume no lugar É, dele. então. E assim eles fizeram com um monte. Fizeram com um monte, cara. E a DC nessa época também tava muito na época da saga aprendendo a ser herói, né? Que eles colocavam um personagem novo e ele saía visitando o universo de si pra aprender. E nessa época também o Aquaman do Peter David, que foi a grande mudança do Aquaman com a mão comida e o arpão no lugar, pra falar que Exato. agora ele tinha um símbolo. Olha, vamos dar então um resumo pra galera o que é essa HQ, qual que é o enredo, porque assim, eu senti que era meio que o torneio do poder ali, pra ver qual universo que ia ficar. Vocês não sentiram Foi isso? quase isso. Foi quase a isso. gente não tinha essa referência na época, mas sim, é super, 100%. É super. Ha. Então, muito bem, nós temos a história de... Super. Super Sim, também, super. Dragon Ball e o Superman, obviamente, sem favoritismos aqui. Sim. Mas então, nós temos então 2 irmãos que resolvem fazer aí o conflito entre o universo da DC e o universo da Marvel. Uma ideia super genial, original. Original O disso. simples, às vezes, é o bom, tá? Só pra dizer. Às vezes menos é mais, né? É. Muito bem. Eles se desafiam e aí tem a escolha dos heróis, né? E aí você tem confrontos que, obviamente, a gente já falou que foram escolhidos pelos fãs. Mas aí vamos lá, né? A gente tem Aquaman versus Namor. Aquaman versus Namor, o príncipe submarino. É, do Submariner. É, mas um rei nunca perde para um príncipe. Ok, né? A gente já vai dar a lata assim? Não. Eu só dei um insight aqui pra galera. Vamos ver, Spoiler. vai que eles Olha. percebem. A gente teve coisas definidas pelo roteiro e depois os fãs. O Aquaman versus o Namor é pelo roteiro, tá? Sim. Claro. Vamos lá. Com Aí certeza a gente... foi o Peter David. Vamos lá. É. né? Aí nós temos também o embate de Elektra versus Mulher Gato. Bom embate. Ninguém se importava. E aí, no caso, a Elektra ganhou da Mulher Gato. Sim. Também, né? É, mas não tinha como, né? A Electra, por roteiro, a Mulher Gato ganhava da Electra, de verdade. Nem por roteiro, nem por popularidade. É. Naquela época. Bom, se bem que por popularidade já tinha o Batman do Michael Keaton, talvez a Mulher Gato fosse verdade. um pouco mais popular que a Electra. Mas Vamos lá. E o que dizer sobre os caras rápidos? No caso, Flash e Mercúrio. Esse foi Esse triste. foi um massacre, na Foi um verdade. massacre. Pobre mutante Mercúrio. Mercúrio, Foi uma coitado. Mercúrio, ó, vergonha. eu só vou dar a letra. O Mercúrio se move na velocidade do som, o Flash na velocidade da luz. Aí você vê quem que ganha. É. Então, Flash, obviamente, ganhou, não é mesmo? Esse aqui é um negócio curioso que aconteceu. É fofinho. É fofinho, porque tá lá Jubileu no quarto dela, papeando com a amiga, do nada aparece um cara na cama dela. Cara este que é o Robin. Ah, grande Tim Drake. Grande, sim. Um Robin legal. E aí vocês pensam que eles vão sair na porrada? Não. Não, não. Rola aí um... Rola. Rola. Rola um... Em tempos Uns pré-Tinder, era assim que os jovens pegação faziam. adolescente. Com mistura de universos. Mistura de universo, assim que os jovens se conheciam. É. Mas, obviamente, por conta desse enredo todo da disputa, quem É. ganhasse ia ter o universo salvo ali naquele meio, eles acabam se enfrentando e o Robin, de um jeito muito delicadinho, prende a Jubileu e acabou. Robin, né? Não fazia nem sentido. É. Nós temos também o Surfista Prateado versus Lanterna Verde. Ih, rapaz, aí sim, hein? Estou Esse prateado dói. com caldo. Esse é forte. Esse é forte, pô. Esse é um... Eu vou falar pra Eu você nunca que... entendi direito o poder do surfista. Mas Ele eu tem sei que poderes é forte. cósmicos derivados do Galactus, cara. Então. Ele... Ele atira rajadão. Não, ele tem muita coisa, na Porque eu sei verdade. que ele surfa no espaço. Não, ele tem muita coisa, Eu cara. acho esse o poder dele, muito legal. Não, Surfar só de no surfar espaço. já seria sensacional. No assim, espaço, sabe? com um long É. gigante. tipo, Exato. Cara, Mas- esse cara manja. É. Não, mas ele tem... A gama de poder do cara é ridiculamente gigante, cara. Assim Controle sobre a como- matéria... Assim como Um o monte do de coisa. Lanterna. Mas vamos lá, né? Muito bem, temos
Thor versus Shazam. Aí, ó. Thor vs Esse Capitão... nó na cabeça da tinha que Tá. ser Thor vs Capitão Marvel, né? Porque depois só que eles falaram que é o Shazam, né? Então, gente, eu fiquei olhando, falei, gente, qual que é a diferença desse cara pro Shazam? Aí, não, então. Só o nome. Não tem, é só o nome. Nome de batismo. Mas esse era e, da Marvel? e essa luta é meio ridícula, porque quando o Shazam vai gritar Shazam, o Thor fala, mano, você usa o trovão pra se transformar e você tá lutando com o Deus do trovão? O trovão não vai te transformar mais, acabou a luta. Ele joga o martelo e Acabou. impede o trovão de transformar o Acabou. moleque. Aí pega o moleque e já era. Joga acabou. o- Joga o Billy Batson de lado, Billy assim, Batson. acabou a treta. Ai, meu Vai Deus. voltar a vender jornal. É, vai voltar a ter jornal na esquina ali. Bom, nós temos também os embates definidos pelos fãs. É. E aí a gente tem um negócio que, se não fosse esse o resultado, eu ia ficar muito brava, que não tinha como não ser isso, que é o Superman versus o Hulk. Essa é a disputa máxima, né? Eu vou falar pra vocês que se dependesse do Peter David, o Hulk ganharia. Gente, pra mim, o único O Hulk personagem de ganharia. HQ que ganha do Superman é o Dr. Manhattan. Não É, sei, não. é sim. Não. O O Hal, Dr. Manhattan ganha de todo mundo. o Hal Jordan já espancou ele quando ele era Parallax, enfim. É verdade. E olha Ele que eu mesmo. sou fã do Super e eu gosto. é legal- Nessa época eu era mais fã do Hulk do que do Super, tá, gente? A mulher que eu amo foi o poder que ele usou pra ganhar do Hulk. Olha lá, eu vou te falar que nessa mesma revista ele dá um soco no Juggernaut, no Fanático, e ele atravessa os Estados Unidos com uma porrada. Sim, Ótimo. cruza vários estados. Olha só. É verídico. Aí nós temos Homem-Aranha versus Superboy. Esse eu discordo muito, Eu porque fiquei quem triste ganhou com foi o essa Homem-Aranha. luta. E eu fiquei com mas dó os do fãs Homem-Aranha. escolheram. Pegou Não, um mas- boneco tão chato Mas pra foi lutar. na inteligência. É, o Homem-Aranha é muito mais legal. É, Sim. então. Não, mas eu tô falando com, se você colocar aí um herói com relação de poderes de um pro outro, o Superboy ganha. É que esse Superboy é fraquinho, é o clone. Mesmo assim, bom, Ele tem vários o pontos Homem-Aranha fracos. também é o clone. É, também. Ah, é? Foi a batalha dos É clones. clone contra clone. Era o Ben Riley na época. Era o bem, pode Aí crer. nós temos um embate que deixou o hater meio aqui confuso, que é o Batman versus Capitão América. Aí, ó. Claro que o Batman ganhou. Claro, óbvio. Capitão América era escoteirão na época, chataço, só depois que o Millar assumiu e criou os Ultimates, que o Capitão América começou a ser um personagem que se tornou mais interessante pra galera. Mas naquela época era escoteirão e o Batman ia limpar o chão com ele mesmo, Olha aí. em termos de popularidade. Batman preparado? Era? Qualquer Sempre um tá podia preparado ser o o Batman Batman, com a né, escova amigo? de dente, mano, ele ganhava. O Batman tá sempre Até o preparado. Batmirim ganhava em popularidade. Coitado do na época. Batman. E aí nós Robin. temos o Wolverine, que estava em alta na época, e olha só, eles colocaram ele pra enfrentar o Lobo. Mano, isso é Se você bizarro. acha que Homem-Aranha versus Superboy é um negócio que não funciona. Mano, Isso é pior, Lobo cara. versus Wolverine dá pro Lobo ter saído palitando os dentes com a Adamantium, assim. É mais Gente. popularidade, Mas, né? né, popularidade. E pra fechar, nós temos a Tempestade versus Mulher Maravilha. Essa daí é uma luta boa, na Essa é verdade. uma luta porque a boa que Tempestade- poderia ter acabado em empate, inclusive. Mas quem ganha foi a Tempestade. Sim. A Tempestade tá mais... Por causa dos X-Men, ela tava mais popular que a Mulher Maravilha, né? Ela já era casada com o Pantera? Não, bem... Do Pantera Nossa. foi bem depois, Bem cara. depois? Foi Bem depois. Foi, mais de 10 anos depois. Você não falou quem ganhou de Surfista e Lanterna. Foi o surfista. O cara é surfista no espaço, né, meus amigos? Bom, e aí nós temos a marmelada do século, que é qual que é o universo que ganha? Qual que é o universo que ganha? Quem que ganha? Quem que ganha? Marvel. Gente, eles resolvem fazer uma mistura muito louca ali com os heróis. Fala assim, não tem vencedor, a gente vai fazer um universo com todo mundo. E aí nós temos, por exemplo, um Capitão América com o Superman. O amálgama, pode crer. Super Soldier. Soldier. Super Soldado. Super Soldado. A coisa mais básica, né? Vamos manter a cor, né? Botar um escudo. Então- Um cara que é invencível. Sim, então o que eles fizeram? Eles misturaram vários super-heróis ali entre eles. Aí, ó. E aí, o que vocês acham? O veredito, assim, dessa confusão que foi feita? Eu não consegui entender porque eles não misturaram o Capitão América com o Batman, nem o Lanterna com o Surfista. Foram misturar o Capitão com o Superman e o Lanterna com o Homem de Ferro, que não faz o menor sentido, mas enfim. Aí a Mulher Maravilha ficou com o Thor, né? Com o A Tempestade. Mjolnir. Foi a o Tempestade, Mjolnir. foi a Tempestade. Virou uma Amazona. Não, mas a Amazon. Mulher Maravilha tinha conseguido pegar o martelo do Thor? Eu lembro que tinha uma Ela coisa consegue porque ela é digna. assim. É, então, ela é digna. É. Assim, gente, é... É. Posso dizer, eu li, É. quase dormi em alguns momentos, mas eu acho que é uma experiência pra você que talvez se pergunte aí por vários momentos, quem ganharia o embate aqui, DC versus Marvel? Oficialmente a gente tem alguns números, né? É isso. Sim. Pois é, mas agora, ó, a gente vai pro intervalo rapidinho, mas fica aí pensando, que outros crossovers a gente gostaria de ver, assim, na história dos super-heróis? A gente vai discutir isso daqui a pouco, não saiam daí.